Gente, tudo bem? Olha só, estamos aqui utilizando as ferramentas possíveis para que a gente tenha uma colaboração, né, uma contribuição para a abordagem do conteúdo que a gente precisa trabalhar. Esse vídeo vai estar no material da aula que eu dei já para algumas turmas, para 2 turmas, e que eu ainda vou dar para outras. A gente precisa perceber que a abordagem da unidade 2 é uma abordagem que trata do como pronunciar o vocabulário técnico, né? O vocabulário técnico que a gente trata de maneira específica, porque é uma espécie de estrangeirismo, ou seja, são palavras estrangeiras utilizadas dentro da língua portuguesa, no nosso caso, né? Mas são palavras que precisam se manter como palavra estrangeira no intuito de que o estudo comparado no mundo leve em consideração que todos os profissionais da área conheçam os termos, ou pelo menos a maior parte deles. Então, no caso da gastronomia, os nomes dos cortes precisam ser os mesmos, os nomes das técnicas de cocção precisam ser as mesmas, os nomes em geral de instrumentos, né, precisam ser os mesmos, para que quando se esteja falando sobre a gastronomia em si, os instrumentos e a maneira de fazer as coisas sejam comuns, sejam conhecidas, sejam tratadas da mesma maneira por todo mundo. Se perderia um tempo muito grande se a gente fosse ver com cada pessoa de outro país como é que chama, por exemplo, um determinado corte que hoje todo mundo conhece como haché, que hoje todo mundo conhece como brunoise, que hoje todo mundo conhece como bâtonnet. Então essas coisas são próprias do vocabulário técnico. Um exemplo com relação à medicina, muitas das siglas da medicina, por exemplo, AIDS. AIDS é uma sigla que todo mundo conhece, o mundo inteiro sabe o que é que significa, mas ela está numa organização frasal em inglês. Porque se estivesse numa organização frasal em português, seria SIDA, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né? Então, tem países, inclusive, que usam a denominação SIDA, mas que utilizam e que conhecem a terminologia AIDS e sabem que na maior parte dos países é assim que é utilizado. Então, dentro desse contexto, a gente precisa ter contato com o vocabulário estrangeiro. Tendo contato com o vocabulário estrangeiro, a gente precisa ter uma noção da pronúncia, porque, por exemplo, um profissional da informática que trabalha com a língua inglesa tem certas coisas que ele vai ter que saber, porque senão ele não se comunica. Se ele não souber pronunciar um download, que não se escreve com D-A-U-N, down, né? Se ele não souber pronunciar, ele vai querer se comunicar. Por melhor profissional que ele seja, ele vai ter problema, né? Então, dentro da gastronomia, dentro da educação, dentro da filosofia, o francês está muito presente. Ou seja, dependendo da área, né, vai ser o francês, vai ser o inglês, vai ser o espanhol ou o italiano, como no caso do direito, o latim está muito presente, né? Então, isso é uma necessidade. Só que a gente viu na primeira unidade que a língua francesa tem uma particularidade, né? Por causa da origem dela, das influências que ela sofreu, tá? Ela tem uma particularidade, qual seja a influência germânica sobre ela. Não tocou praticamente nada, quase nada, em termos de estrutura de língua, tá? Continua, portanto, sendo uma língua de origem latina. Mas ortograficamente e foneticamente inclusive de forma muito discreta, mas ortograficamente mexeu muito. Porque na cabeça do alemão, né, que é do alemão, digo a origem alemã, a origem germânica dos francos, né, que dão origem à França, na cabeça de uma pessoa de língua germânica, a organização de a representação gráfica de uma palavra é diferente da representação que nós fazemos, tá? A lógica da fonética, a chave fonética é diferente. Então, para eu escrever, por exemplo, um simples bonjour, eu não vou escrever como se pronuncia para nós, como nós pronunciamos.
né? Então vai ter uma lógica diferente na hora de escrever. Essa lógica é preciso que a gente tenha uma boa noção, porque a quantidade de palavras de origem francesa é muito grande. Vocês vão encontrar tanto na parte de técnicas básicas, como na confeitaria e panificação, como na enologia, como uma série de situações específicas, além das áreas que eu mencionei, que são importantes para que a gente tenha uma noção de como se pronuncia a palavra. Por quê? Porque, como profissional da área, vocês não vão ter somente que pronunciar. Pronunciar a gente aprende até de orelhada. Mas vocês vão ter que escrever também. E é preciso que faça sentido para vocês. Tá bom assim? Então, esse é um vídeo introdutório. Eu vou gravar outro com relação a... Desculpem. Com relação a especificidade das palavras, tá certo? E aí a gente vai utilizar bastante o material didático que eu estou disponibilizando para vocês. Valeu, beijo, tchau, tchau.